mas já fica o meu convite para vocês seguirem o meu trabalho lá no Instagram, Investe Direito, um temudo, tá? Então, @Investe Direito. Eu tenho também um canal no YouTube, confesso que não estou conseguindo movimentá-lo como eu desejava, mas também Investe Direito. Então, vocês depois podem mandar as dúvidas para mim, qualquer coisa, pode escrever lá, porque é um prazer mesmo levar esse conteúdo aí para mais e mais pessoas, especialmente aí nesse âmbito universitário. Eu acho que com certeza vocês vão ter a vida transformada e vão transformar mais vidas também. Professora, tenho como compartilhar a tela para a gente ir seguindo o script aqui? Bom, acho que é aqui, né? Tem uma flechinha, tá aparecendo uma flechinha para você? Isso, acho que agora deu, vamos ver. Deu certo? Sim. Então, vamos lá. Deixa eu colocar a apresentação. Então, vamos lá, falar um pouquinho sobre esse tema tão maravilhoso que é a inteligência financeira. Como eu mencionei para vocês, isso surgiu mesmo como um propósito de vida. Mesmo sendo servidora pública aí há mais de 14 anos, eu vivia um bom salário, mas nessa situação dessa imagem aí, que é a corrida dos ratos. Isso sim, a base dessa imagem vem lá do Pai Rico, Pai Pobre. Vocês já leram esse livro? Alguém já leu? Eu não. Eu já li. Eu não li. Então, quem não leu, leia, porque ele realmente aí é transformador, tem um conhecimento maravilhoso. Quem já leu, com certeza vai lembrar da Corrida dos Ratos. O que o Robert Kiyosaki, que é o autor do Pai Rico, Pai Pobre, o que ele ensina? Ele fala que a maioria das pessoas vive isso financeiramente. Elas trabalham o mês inteiro para ganhar dinheiro, e depois usam esse dinheiro para pagar as contas, até ficar sem dinheiro. E o círculo recomeça, essa corrida recomeça financeiramente. E a pessoa só vive para pagar suas contas, ela não consegue prosperar, ela não consegue evoluir financeiramente. Então, isso foi uma realidade para mim em alguns anos. Mesmo com uma boa renda, eu só vivia para pagar as minhas contas. Então, foi a inteligência financeira que me ensinou que não adiantava eu ganhar mais dinheiro, nem sempre o caminho era aumentar a minha renda. Eu precisava aprender a administrar bem e investir melhor o meu dinheiro. Então, é o que eu falei para vocês. O que eu vivi, eu acredito que se mais e mais pessoas viverem essa transformação, nós podemos transformar não só as nossas vidas financeiras, mas também a realidade do nosso país. Porque realmente, quando nós temos mais inteligência financeira, nós prosperamos e conseguimos algo que é fundamental: ter mais liberdade. Quando a pessoa tem uma condição financeira melhor, dificilmente ela se sujeita a algumas coisas, menos dependente ela fica, inclusive, do próprio governo. Então, a gente consegue, assim, transformar a vida das pessoas e também do nosso país. Hoje, aproximadamente 65 milhões de brasileiros estão inadimplentes, tá? Isso aqui é uma pesquisa do Serasa, de maio de 2022. E um dado que sempre me chamou a atenção foi esse, em relação à nossa previdência, tanto a previdência pública, quanto lá o INSS, o regime geral, né? 99% das pessoas que se aposentam não conseguem viver com a renda, elas precisam diminuir o padrão de vida para que os gastos caibam dentro do valor da aposentadoria. E tudo isso é muito preocupante. Nós hoje sabemos que o INSS está indo de mal a pior, né? Aqui a gente discute, às vezes, se o INSS vai quebrar, mas o fato é que financeiramente, olhando as receitas e as despesas, a Previdência já está quebrada, ela já está aí com um déficit muito, muito alto. A gente, em 2021, já tinha uma diferença entre o dinheiro que entra e o dinheiro que sai
negativa aí de 262 bilhões de reais para a Previdência Social, e se nós incluíssemos o regime próprio de previdência do servidor público e dos militares, o déficit total seria de 361 bilhões. Isso equivale a 3,9% do PIB. Então, olhando essa realidade de que a maioria que está na ativa, trabalhando, já está endividada, e na outra ponta, as pessoas que já estão aposentadas já não conseguem viver com aquele valor da aposentadoria, já não é suficiente. Isso me preocupou e foi onde realmente eu tive esse start de tentar mudar a situação financeira que eu vivia, né? Nós sabemos que o INSS precisará passar por várias reformas. A idade para se aposentar vai aumentar, como já vem aumentando, e o valor dos benefícios vai diminuir. Então, até eu sempre cito esse exemplo para quando eu vou falar para as pessoas sobre inteligência financeira. As pessoas estão muito com o pé no presente, são mais imediatistas em relação ao dinheiro, gastam tudo que ganham. Então, eu falo assim: será que a gente está pensando no eu do futuro? Quem é que está decidindo a minha vida? Como é que vai ser quando eu tiver mais de 65 anos? Hoje eu tenho 38 anos. E as minhas decisões hoje vão Janildo, mudar. não tem nada no site da prefeitura. Acho que entrou um áudio aqui. Então, as minhas decisões hoje vão mudar o meu destino lá nos meus 65 anos. A mesma coisa em relação a vocês e as pessoas que estão trabalhando hoje, né? Nós precisamos que o nosso dinheiro, fruto do nosso salário, seja suficiente para cobrir as nossas despesas, mas também para a gente investir. Um caso real que aconteceu no mês passado, um amigo meu que também é servidor público, depois de trabalhar aí 35 anos, teve a renda diminuída. Então, ele aposentou e do dia para a noite, a renda dele foi cortada em 33%. E eu sempre pergunto, será que nós estamos preparados para isso? Se a maioria dos brasileiros hoje, o dinheiro, o salário já não é suficiente para pagar as contas, já estão endividados, e se a nossa renda fosse diminuída aí nesse percentual? Então, por isso que é tão importante buscar conhecimentos sobre finanças e investimentos, né? Quando eu tive consciência sobre tudo isso lá no passado, eu entendi que o maior risco de todos não era investir o meu dinheiro. O maior risco de todos é eu entregar, confiar o meu futuro para o INSS. Mesmo como servidora pública, que nós temos um regime próprio, desde que eu entrei no serviço público, mudou muito. Já não são as mesmas regras, inclusive o pessoal que entrou comigo aí já foi altamente impactado pelas reformas, questão do valor dos benefícios, tempo de trabalho, então a situação só vai piorar. E se nós, que temos esse conhecimento, não levá-lo às pessoas, nós sabemos o que vai acontecer com a grande parte dos brasileiros no futuro. A situação vai ficar cada vez pior, com uma previdência que não tem condições para arcar com tudo isso. Então, tudo isso me trouxe consciência de que eu precisava agir na minha vida financeira, buscar a minha liberdade financeira. Vocês já ouviram essa expressão liberdade financeira ou independência financeira? Alguém já ouviu isso? Sim. Sim. Sim, né? Então, parece uma coisa muito distante, não é verdade? A gente às vezes olha para a nossa realidade e fala, nossa, isso daí só o pessoal do YouTube mesmo que fala sobre isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que não é tão distante, tá? São as decisões hoje que vão determinar o tempo que nós vamos levar aí para alcançar essa liberdade financeira, se a gente eleger isso como um valor para a nossa vida. O que seria essa liberdade financeira para quem nunca ouviu nada sobre esse assunto? Imagina que você, um exemplo, tem um custo de vida de R$ 5.000, igual o nosso exemplo aqui do João investidor. Então, ele gastava lá o valor do aluguel, o plano de saúde, mercado, farmácia, todas as despesas dele somavam R$ 5.000 por mês.
E ele, desde o começo, desde o primeiro salário, ele vinha guardando lá 10% da sua renda. Até que ele conseguiu um capital investido que somava aí R$ 1 milhão. E achou uma aplicação onde o valor aí dos juros por mês, vamos colocar o valor aí já com desconto de imposto de renda e tudo mais, seria suficiente para entregar para ele R$ 5 mil por mês também. Então, no caso do João investidor, ele não precisa mais trabalhar pelo dinheiro. O dinheiro está produzindo dinheiro para ele e ele consegue pagar as suas contas com o valor que ele recebe a título de juros. Isso seria liberdade financeira, você não precisar mais trabalhar pelo dinheiro. Claro que você pode trabalhar, se desejar, com o mesmo emprego, no mesmo cargo, mas o fato é que nesse momento onde você consegue atingir esse objetivo, você não trabalha mais pelo dinheiro, você já tem dinheiro para pagar o seu custo de vida. Então, antigamente, isso daqui era uma coisa muito hipotética. As pessoas olhavam e não conseguiam encontrar verdade nisso. Mas hoje nós estamos aí cada vez mais ouvindo sobre educação financeira, sobre investimentos, e entendendo que sim, é possível, desde que a pessoa se comprometa a investir todos os meses. Hoje mesmo, dentro da renda fixa lá, nos títulos do Tesouro, nos títulos que os bancos emitem, CDBs, nós já encontramos excelentes oportunidades. Alguns títulos pagando aí 15% de taxa fixa ao ano de juros, outros pagando inflação mais um percentual pré-fixado. Então, isso vai cada vez entrando mais na cabeça das pessoas. E é o que a gente deve incentivar as pessoas a buscar. Você está na ativa hoje, você tem o seu tempo de ativa, o seu tempo no trabalho. Então, ele começa lá, né, quando a gente tem os 18 anos, chega lá no pico e depois a gente começa a cair, a produtividade, enfim, é natural. A gente vai lá chegando perto dos 65 anos. E é nesse tempo que nós estamos na ativa que nós temos que começar a plantar para o nosso futuro. Plantar para colher a liberdade financeira ou, na pior das hipóteses, ter um investimento para complementar a renda da aposentadoria quando a gente chega lá na idade de se aposentar pelo INSS. Então, aqui o caso do exemplo do João investidor, ele alcançou a liberdade financeira. E eu sempre falo para os meus alunos e para o pessoal das palestras que até nós alcançarmos a liberdade financeira, nós não somos verdadeiramente livres. Nós temos que entregar tempo de vida trabalhando para ter dinheiro. Então, nós estamos ali. Quem é que vai determinar a quantidade de horas que eu trabalho? Vai ser o dinheiro ou a falta do dinheiro. Quem que é o dono do nosso tempo até nós alcançarmos a liberdade financeira? É o dinheiro. Quem que decide onde nossos filhos vão estudar? Se eu vou ter ou não um plano de saúde? O que eu vou fazer? Eu tenho tempo livre até alcançar minha liberdade financeira. Quem toma as decisões, a maioria delas, em relação ao meu tempo, quanto eu tenho que trabalhar, é o dinheiro. Então, é por isso que é tão importante nós cuidarmos do nosso futuro através dos investimentos. E eu li o livro do Pai Rico, Pai Pobre várias vezes. Aconselho que vocês façam o mesmo. Depois da primeira leitura, quando você vai para a segunda, sua cabeça já tem uma outra visão sobre o livro. Aqui, depois de ler a terceira vez essa obra, eu tive consciência de que para ter sucesso financeiro eu precisava empreender na minha vida financeira. O que isso significa? Significa que eu considero a minha vida financeira igual um empreendedor considera a sua empresa. Eu preciso colocar dinheiro ali, eu preciso achar maneiras desse dinheiro render cada vez mais, eu preciso ter reserva de caixa, dinheiro com liquidez, eu preciso estudar, me empenhar, fazer cursos para fazer o meu dinheiro também render cada vez mais. E depois de toda essa minha vivência aí, já tem mais de 10 anos como investidora, não só no mercado financeiro, mas também em imóveis, eu realmente criei um método, que é o que eu ensino para os meus alunos e nas mentorias, que eu chamo de Previdência do Futuro. O
que é fazer as pessoas alcançarem a independência e a proteção financeira. E tem 3 pilares que eu sempre uso. AMP. A, de administrar de maneira inteligente o dinheiro. M, de multiplicar de modo eficiente. O que seria isso? Ter o máximo retorno com o menor risco. E P, de proteção nas crises, especialmente. Esse P, quando as pessoas falam de investimentos, elas não se preocupam muito com a proteção, mas é fundamental. Ainda mais hoje, onde nós temos aí vários golpes financeiros, onde nós temos várias possibilidades de investimentos e as pessoas com facilidade de fazer investimentos, mas sem conhecimento, correndo vários riscos aqui, inclusive da ruína financeira. Então, por isso que é tão importante você saber administrar o dinheiro, multiplicar de modo eficiente e também proteger o seu patrimônio. Tudo isso eu compilei no que eu chamo Previdência do Futuro, que é para as pessoas alcançarem a liberdade financeira ou complementarem a renda. E o que seria essa administração inteligente do dinheiro? Aqui eu vou falar bem rapidinho, porque o nosso foco principal são os investimentos, tá? Mas administrar de uma forma inteligente não significa você sair aí cortando todos os seus gastos. Significa você ter inteligência para gastar, fazer o dinheiro te servir, gastar com o que é de fato importante para você e não rasgar dinheiro com coisas que não têm importância na tua vida. Então você tem que saber onde você está gastando, como está gastando. Precisa ter uma planilha de controle financeiro, de evolução financeira, para olhar ali onde está indo o seu dinheiro, conseguir fixar metas e decidir, né, ter esse poder de decisão sobre o seu dinheiro. É exatamente como funciona uma empresa. Você olhando a sua planilha financeira, você vai buscar diminuir os custos desnecessários. Então, a gente sempre disponibiliza para os alunos ou para o pessoal da mentoria uma planilha de evolução financeira. Se vocês tiverem interesse em conseguir essa planilha gratuita, pode mandar para mim uma mensagem lá no Instagram da Investe Direito. Manda no direct lá, eu quero a planilha. Eu vou enviar para vocês sem custo algum, tá? De repente, isso pode auxiliar a vida de vocês, de alguém da família de vocês, de algum conhecido. Então, fiquem à vontade, eu disponibilizo essa planilha para vocês, tá? Então, qual seria o custo de não controlar o dinheiro? Anos a mais trabalhando para pagar contas. Às vezes as pessoas falam, eu não aceito esse negócio de planilha, de ter que anotar gastos, eu não tenho tempo para isso. Se você não tem tempo para isso, você vai gastar mais tempo da sua vida trabalhando atrás do dinheiro. É preciso ter organização hoje para fazer sobrar dinheiro para você investir, para você trabalhar menos tempo no futuro. Então, quando a gente fala de administrar o dinheiro de uma forma inteligente, é fazer o dinheiro te servir hoje, você usufruir com o que de fato é importante para a sua vida e investir, cuidar do seu futuro. O erro maior que as pessoas cometem é realmente gastar o dinheiro e só investir o que sobra. E o que acontece? Normalmente não sobra e as pessoas não investem. O correto é você determinar. Já você ganha 5 mil reais? Ah, eu gasto tudo. Não, coloca 50 reais que seja para você investir. E comece lá gastando 4.950 reais. Por menor que seja a quantia, isso vai trazer uma diferença imensa na sua vida. Eu comecei investindo muito pouco. Realmente saí lá do 0 a 0 financeiro, perdia dinheiro também, o que sobrava colocava ali na poupança, rentabilidade péssima. E esse método, essa administração inteligente do dinheiro, essa maneira de investir e de proteger meu patrimônio, me tirou lá do 0 a 0 e me fez chegar lá no meu primeiro milhão. É por isso que eu falo para as pessoas que isso é muito importante e tem um poder transformador muito grande. O objetivo deve ser sempre construir um patrimônio e gerar renda passiva. Vocês já sabem o que é renda passiva, né? Com certeza aí a professora Francilene já explicou para vocês sobre juros,
sobre você receber mais dinheiro do dinheiro. Então, por exemplo, você destinou uma parte do seu salário para investir, colocou lá num título público do Tesouro. Você está fazendo dinheiro trabalhar para você. Todos os meses, todos os dias que ali realmente, né, os juros são diários, o dinheiro está ali produzindo mais dinheiro para você, está criando renda para você. E tem alguns investimentos que, inclusive, pagam por mês, como o Tesouro o Tesouro, ele paga semestralmente, mas temos lá os fundos imobiliários que pagam renda passiva mensal e outros títulos. Então, quando a gente começa a construir um patrimônio, fazer o dinheiro produzir mais dinheiro e gerar essa renda passiva, quanto mais eu invisto hoje, mais eu compro liberdade no futuro. Menos tempo eu vou depender do dinheiro, de trabalhar para só pagar as minhas contas. E uma coisa que as pessoas não têm consciência é que quando nós gastamos, pagamos com dinheiro e com tempo. E esse aqui é um exemplo que eu gosto muito de passar para as pessoas, sobre a máquina do tempo. Isso eu ouvi numa palestra em Maringá, no Paraná, falando sobre que nós, humanos, já criamos a máquina do tempo e usamos ela constantemente. O que seria essa máquina do tempo? Para eu entrar nesse exemplo, eu preciso despertar vocês, se vocês já sabem o valor da hora de trabalho de vocês. Quanto custa a hora de trabalho de cada um de nós? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se de repente alguém ganha R$3.000 e trabalha 150 horas por mês. Então, o valor da hora de trabalho é de R$20. Quando essa pessoa gasta, ela está pagando ali com dinheiro, mas não é só dinheiro, é com tempo de vida. Então, vamos imaginar o seguinte. Essa pessoa do exemplo, ela quer comprar um celular que custa R$3.000. Naquele momento, ela entrega ali 150 horas de trabalho. E eu estou dando um exemplo como se ela estivesse pagando à vista. Mas e se ela resolve, por exemplo, financiar um carro aí? Ela vai e financia um carro de 60 mil. Então, quantas horas ela está comprometendo no futuro, que ela vai ter que trabalhar no futuro para pagar um bem que ela está usufruindo hoje? E se ela resolve financiar um imóvel? Quantos anos, décadas ela compromete para ter esse bem hoje, no presente, mas ela já tem que trabalhar todo esse tempo para conseguir pagar esse custo, isso que ela está adquirindo. E as pessoas não têm consciência disso. Toda vez que nós gastamos e financiamos e fazemos empréstimos, nós apertamos a máquina do tempo, usufruímos do bem hoje, mas comprometemos anos no futuro. E assim as pessoas elas gastam e no próximo mês tudo já está comprometido e aí elas vão escravizando o futuro delas. Da mesma forma, quando nós decidimos investir, nós também apertamos a máquina do tempo e eu entrego um dinheiro que eu podia gastar hoje e eu jogo isso lá para o futuro. E lá no futuro, esse dinheiro que eu investi hoje, ele vai virar uma bola de neve pelo poder dos juros sobre juros e vai comprar horas de liberdade para mim. Então, por isso que é tão importante nós abrirmos a nossa cabeça sobre o assunto investimentos, levar esse conhecimento para mais pessoas, tá? Hoje nós temos várias possibilidades de investimentos, com R$10, com R$30, R$50, em vários tipos de ativos. A Bolsa de Valores, o mercado financeiro é extremamente democrático, não tem como dar mais a desculpa, eu não tenho dinheiro para investir. R$10 você tem, R$50 você também consegue, você se compromete com os investimentos. Quando eu falo de investir pouco, e às vezes a pessoa não se convence, eu cito o meu exemplo. Quando eu decidi investir, eu também achava que o dinheiro que eu estava aplicando ali era muito pouco. Mas, a partir do momento que eu me comprometi com isso, com o meu futuro, eu já comecei a tomar decisões melhores com o meu orçamento. Falei, poxa, o mês que vem eu quero investir um pouco mais. Então, eu não vou gastar
aqui com essa besteira, não vou gastar com isso aqui, que realmente não tem importância nenhuma para mim, e vou começar a tomar decisões mais inteligentes com o meu dinheiro. Então, o hábito de investir não significa só os juros que você vai receber daquela quantia que você investiu, mas significa, aqui na sua mente, melhores decisões com o seu dinheiro. Então, vocês, quando forem levar esse conhecimento adiante, conversem, expliquem isso para as pessoas, porque a gente pode, sim, libertar as pessoas de muito sofrimento futuro por falta de inteligência financeira. E o que seria esse multiplicar o dinheiro? Realmente buscar uma rentabilidade alta e um risco baixo. O que acontece no Brasil hoje? A maioria dos brasileiros investe na poupança ou nos produtos financeiros dos grandes bancos. A exemplo da Previdência Privada e aqui, outro exemplo que está cada vez mais em evidência, aquela aplicação automática na conta corrente. Alguém já ouviu falar sobre isso? Aquele que o gerente fala assim, olha, você não precisa nem pôr dinheiro na poupança, aqui na sua conta, esse dinheiro já vai ficar aplicado, você já vai receber juros. Alguém já ouviu sobre isso? Sim. Sim. Uhum. Sim, né? Então, esse investimento, em muitos momentos, consegue ser pior que a poupança. É por isso que eu falo que aqui os bancos, eles são extremamente criativos. Quando você acha que eles te oferecem algo ruim, eles oferecem algo pior ainda, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas aqui, ó, em 2021, mais de R$ 1 trilhão dos brasileiros estava na poupança. Imagina se a gente tem 1 trilhão na poupança e 1 trilhão lá em títulos do Tesouro ou em CDBs. Quanto dinheiro deixou de ir para o bolso dos brasileiros porque investiram na poupança? Nós poderíamos ter praticamente duplicado essa rentabilidade hoje, né? Comparando a poupança com a taxa de juros que está aí vigente. Então, são milhões, bilhões que o brasileiro deixa de ganhar por decisões erradas em relação a investimento. Então, nós temos que 65% da população investe na poupança. Nos últimos 5 anos, a poupança rendeu aí, né, somada a rentabilidade, 22,12%. Ou seja, se eu tivesse colocado R$100 na poupança, há 5 anos atrás, hoje eu teria 122,12. Esse rendimento é bom ou é ruim? Nós não podemos responder isso sem comparar com quem? Com a inflação. Então, toda vez que vocês forem fazer um investimento, vocês têm que pensar assim, poxa, quanto ele rende? Qual é a inflação do período? Quanto tempo eu vou deixar esse dinheiro investido? Será que ele vai ser suficiente para ganhar da inflação? Porque se nós não ganharmos da inflação, nós estamos ficando cada vez mais pobres. Aqui eu trouxe um vídeo, vamos ver se ele vai rodar aqui. Quanto que R$10 comprava em 94? Olha o carrinho. Cheio em 94. E hoje? Hoje nós só conseguimos comprar por conta da inflação o Kinder Ovo. O vídeo rodou certinho para vocês? Sim. Sim. Então, o que acontece com o nosso dinheiro? Deixa eu ver se ele vai passar. Quando a inflação, toda vez que vocês ouvirem assim, o governo falou que a meta da inflação para o ano que vem é de 3, alguma coisa. O que o governo está falando? Olha, brasileiros, se vocês não aumentarem a renda, vocês vão ficar mais pobres em 3, tanto por cento. Isso significa que a inflação vai fazer com que esses R$100 que você tem hoje, no outro ano, já não seja o suficiente para comprar as mesmas coisas. Então, ter inteligência financeira nos investimentos é sempre considerar esses 4 elementos que são indispensáveis para nós começarmos a tomar decisões em relação ao dinheiro. É o básico. Às vezes eu vejo muitas pessoas já investindo em ações, opções, Bitcoin, e não sabem nem o que é uma taxa Selic, o que é um CDI, o que é o IPCA.
Então, sem esse conhecimento, ninguém vai prosperar nos investimentos, tá? O que seria o IPCA? O IPCA realmente é a nossa inflação, é o termômetro que nós temos hoje para medir a inflação. E ainda assim, o IPCA é menos, sempre está um pouco menos do que nós sentimos de fato no nosso bolso. IPCA significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo. São vários produtos que nós somamos ali o valor daquela cesta de produtos e no outro mês compara esse valor e vê qual foi a inflação. No mês passado estava mais barato, então tivemos inflação. No mês passado estava mais caro, tivemos deflação. Então, quando os preços na prateleira sobem, o IPCA subiu. E cada vez que esse índice aumenta, significa que o poder de compra do real, da nossa moeda, diminuiu. Para vocês terem uma ideia, em 1994, aqui está o que aconteceu com a inflação, tá? Desde o lançamento do Plano Real, a moeda brasileira já perdeu cerca de 85% do seu valor de compra. Então, se nós voltássemos em 94, com uma nota de R$100, tá? R$100 hoje compra as mesmas coisas que R$15 comprava em 94. Por isso que o brasileiro precisa aprender a investir, para se proteger da inflação. É essencial. Então, vamos comparar a inflação com a poupança. A poupança nos últimos meses, nos últimos 5 anos, como eu falei, rendeu 22,12%. Qual foi o IPCA dos últimos 5 anos? 32,37%. Isso significa que quem deixou dinheiro na poupança nesses últimos 5 anos perdeu dinheiro. Perdeu dinheiro e perdeu para quem? Perdeu para a inflação. Se essa pessoa pegar o dinheiro hoje e for gastar, ela não vai comprar, porque esse dinheiro comprava há 5 anos atrás. Então, comparando a poupança com a inflação no nosso país, nós podemos concluir que a poupança é sim um péssimo investimento. Nós tivemos uma rentabilidade negativa de 10,25%, entre o que a poupança rendeu e a inflação. Mas, como eu falei para vocês, nada é mais surpreendente do que a criatividade dos grandes bancos. A poupança não é mais o pior investimento de todos. Nós temos outros, tá? Como eu já vou falar para vocês. Além de considerar a inflação, o que nós brasileiros precisamos entender? O que é a taxa Selic? Aquela que nós ouvimos lá no jornal. A taxa Selic subiu, a taxa Selic diminuiu. O que é essa taxa Selic? Ela é a taxa mãe de juros da nossa economia, é a taxa básica. Toda vez que o governo altera a taxa Selic, ele causa um efeito em cascata na economia. Então, vamos imaginar, quando a taxa Selic sobe, que é o que vem acontecendo e vai se repetir ainda, nós temos os empréstimos passam a ficar mais caros, os financiamentos mais caros. Isso faz com que a economia desaqueça. Então, ela tem uma série de impactos na nossa vida financeira, né? O objetivo principal dessa taxa, por que o governo sobe ou o governo diminui o percentual da taxa Selic? O objetivo maior é controlar a inflação. Então, quando a inflação está muito alta, o governo sobe a taxa de juros para tentar dar uma acalmada na economia e a inflação diminuir. Isso acontece não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tá? Agora, quando a inflação começa a ficar muito pequenininha, o governo faz o quê? Começa a diminuir a taxa Selic para aquecer a economia, para fazer o dinheiro circular, a economia girar. Basicamente é assim que funciona. Quem fixa o percentual da taxa Selic é o Copom, o Comitê de Política Monetária, que se reúne em 45 dias. Então, a cada 45 dias, nós temos a reunião desse Copom para decidir se a taxa Selic vai subir ou se ela vai cair ou permanecer a mesma. E como ele decide? Olhando os índices de inflação. Então, nós temos a Selic hoje a 12,75% ao ano, e nós temos já uma perspectiva de aumento para a próxima reunião
do Copom. Então, vamos relembrar. Hoje, a poupança rende como? Nós temos essa regra que é vigente aí para a poupança, que se a taxa Selic estiver maior que 8,5% ao ano, a poupança vai render, né, as novas regras, né, da poupança, que isso aí já mudou muitos anos atrás. A poupança vai render 0,5% ao mês, mais TR, que é a taxa referencial, que normalmente é igual ou muito próxima a zero. Se a taxa Selic cair e ficar menor do que 8,5% ao ano, a poupança vai render 70% da Selic mais TR. Então, hoje, a poupança está rendendo próxima de 6,91. Hoje, porque a taxa Selic está mais alta, então, hoje, ela está aí, base de 6,9% ao ano. E a Selic em 12,75%. E esse nome, CDI, as pessoas falam muito assim, eu invisto em CDI. Não, nós não podemos investir em CDI. CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. Depósito entre bancos. Só bancos fazem o CDI. Nós vamos utilizar o CDI como uma taxa para os nossos investimentos, mas não podemos investir em CDI, porque isso é próprio dos bancos, é interbancário. Então, CDI são empréstimos que os bancos fazem entre si todos os dias para fechar o caixa no positivo. É uma exigência do Banco Central. Então, o banco está lá, ele presta dinheiro, ele libera ali para os correntistas, ele libera dinheiro para empréstimos, e no final do dia ele tem que equilibrar esses números, então às vezes ele precisa pegar dinheiro de outros bancos, e há sempre esse movimento diário de um banco prestando dinheiro para o outro, que é chamado aí de CDI. Mas para nós investidores, o CDI, de tanto que ele é utilizado, ele passou a ser uma taxa para nós, tá? Um indexador nos investimentos. O valor do CDI ou DI é muito próximo da taxa Selic. Normalmente é menos 0,1. Então, se a Selic sobe, nós sabemos que o CDI aumenta e o contrário também ocorre. Hoje a Selic está em 12,75 e o CDI em aproximadamente 12,65%. Então, se nós encontrarmos um investimento que paga 100% do CDI, significa que ele está pagando 12,65% ao ano. E se nós encontrarmos um investimento que paga 200% do CDI, nós temos aí um investimento que está pagando 25,3% ao ano, que é o que muitas corretoras estão oferecendo para captar novos clientes, esses CDBs que pagam 200% do CDI por 3 meses. Então, nós vamos ter uma próxima reunião do Copom, vai subir a taxa de juros e o CDI vai subir também, e os percentuais que eu citei aqui no exemplo vão ficar maiores, mas a poupança praticamente fica inalterada. Então, cada vez que a taxa de juros vai subindo, nós vamos deixando a poupança pior em relação aos outros investimentos da renda fixa. Sobre a aplicação automática, levem esse conhecimento adiante. Conversem com os familiares de vocês, com as pessoas, às vezes aposentados, que vão ao banco. O que os grandes bancos estão oferecendo, e de uma maneira bem, vamos dizer assim, com bastante energia nesse produto, é a aplicação automática. Então, o discurso é o seguinte: senhora, a senhora não precisa pôr seu dinheiro na poupança. Agora, sua conta tem um pagamento de juros diários, não precisa nem movimentar ela, o próprio banco vai te pagar juros. Se você deixar esse dinheiro parado até 60 dias, você vai receber quanto? 10% do DI, que é o CDI. Então, olha só, se você deixar de 61 até 120, é 20%. Enfim, para você ter 100% do CDI, você vai ter que deixar de 1 ano a 2 anos. Meu Deus, vamos pensar juntos. A taxa Selic hoje está 12,75. A poupança hoje rende 6,91% ao ano. Na poupança, os juros são
depois de 30 dias. Então, se você deixou o dinheiro hoje, aplicou hoje, daqui a 30 dias você vai receber juros proporcional a esse período, mas você já recebe juros após 30 dias. Se tirou antes de 30 dias, não recebe nada na poupança, porque a poupança só paga juros no aniversário. Agora, esse investimento do banco, se você deixar ele lá na sua conta, se você se convenceu que não precisa nem pôr na poupança, você deixa ele 50 dias, você não recebe juros nenhum. Deixa 60 dias, recebe 10% do DI, que é 1,06 ao ano. O banco conseguiu criar um investimento que é pior que a poupança. Lembrando que o IPCA nos últimos 12 meses, você consegue uma taxa aí, você tem uma inflação aí de 12,13%. Olha só, gente, por isso que é tão importante ter conhecimento financeiro. Isso daqui é um crime. A pessoa senta ali, às vezes confia no gerente, mas o gerente é alguém que precisa trabalhar para um banco, tem que seguir as normas do banco e oferecer tudo o que o banco quer. É só a inteligência financeira que vai fazer com que as pessoas não caiam nessas ciladas. Eu, há muitos anos atrás, antes de começar a investir, sempre segui as orientações do meu gerente, tinha uma relação de confiança, mas depois eu entendi toda a sistemática, que eu preciso ter conhecimento. Não vai ter ninguém melhor do que eu para tomar as decisões com o meu dinheiro. E eu só vou conseguir tomar boas decisões se eu tiver conhecimento. O problema é que a maioria não tem conhecimento e acaba, assim, fazendo tudo que o banco aconselha. Esse post aqui, que eu estou compartilhando na tela, ele foi colocado lá no perfil da Seabra, Luciana Seabra. Ela é uma gestora, ela tem, acho que é o CNPI, que é uma certificação, para poder dar recomendação de fundos. Ela está muito ligada a fundos de investimentos. E ela falou sobre essa aplicação financeira lá no Instagram dela e recebeu esse comentário, ó. Lu, sou gerente personalizado, até risquei aqui o nome. Esse produto é direcionador do mês de março, abril e maio. Tive e tenho que vender com dor no coração, mas tenho vergonha de dizer que torço para que não me perguntem a rentabilidade. O banco está buscando reduzir o custo da captação e tem focado muito nesse produto. Só omita meu nome, mas a rentabilidade é vergonhosa e não tem como defender. O banco aposta na ignorância e falta de educação financeira da população. É exatamente isso. Então, eu sempre falo, conhecimento não é só poder, conhecimento também é dinheiro. A poupança, nós deixamos o dinheiro lá parado por 30 dias para receber 6,91% hoje, né? As regras atuais e a taxa de juros. Mas nós temos vários investimentos que também têm liquidez, que você pode pedir o dinheiro e receber ele ou no mesmo dia de volta, tirar ele da aplicação, ou no próximo dia útil, que pagam muito mais que a poupança, que são extremamente seguros e que ainda tem juros diários. Você não precisa esperar 30 dias, você investiu, já começa a correr juros. Um exemplo é o Tesouro Selic. No Tesouro Selic, você entra lá na plataforma do Tesouro Direto e você começa a emprestar dinheiro para quem? Para o governo federal. É isso mesmo, você emprestando dinheiro para o governo. Qual é o risco desse investimento? Esse investimento, o risco dele é o país quebrar e o governo não pagar pelo seu título. Qual é a probabilidade disso acontecer? É zero? Não é zero, mas digamos que ela é baixíssima, porque o governo tem a caneta na mão. Se ele começa ali a ficar muito sem dinheiro, ele pode aumentar impostos, ele pode criar novos impostos, e ele pode, inclusive, criar mais dinheiro e injetar na economia. As pessoas falam, mas como criar mais dinheiro? Sim, nós podemos, o governo tem esse poder, o Banco Central. Antigamente, muito tempo atrás, um país só podia emitir a quantidade de dinheiro de acordo com as suas reservas de ouro, era o padrão ouro. Então, todos os países só podiam colocar moeda em circulação de acordo com o valor que eles tinham de ouro ali no seu Banco Central.
Depois de um tempo, mudou a regra. Os países podiam criar moedas de acordo com a reserva que eles tinham em dólar. Só que houve ali um desentendimento entre os Estados Unidos e os outros países, onde perceberam que os americanos estavam colocando mais dinheiro para circular do que suas próprias reservas. Então, foi cortado qualquer tipo de padrão. Hoje, os países são livres para criar mais moedas, injetar mais dinheiro na economia, mandar imprimir lá um monte de notas ou simplesmente lançar isso de uma forma contábil. Só que, qual é a consequência de criar mais dinheiro, injetar muito dinheiro na economia? É a inflação. Eu coloco muito dinheiro, as pessoas têm muito dinheiro para gastar, os preços começam a subir e a nossa moeda cai por terra de novo. Foi o que aconteceu na Venezuela. Vocês já devem ter visto lá o exemplo da pessoa chegando com um carrinho de notas de dinheiro deles lá para trocar por um papel higiênico, porque a inflação está absurdamente alta lá. Mas o exemplo aqui é para mostrar para vocês que quando nós emprestamos dinheiro para o governo, investimos nos títulos públicos, um exemplo de título público é o Tesouro Selic, nós estamos aí emprestando dinheiro para o melhor credor que pode existir, que é o governo. E se um dia chegarmos ao ponto do governo quebrar, possivelmente todos os bancos aí já estarão também afundados. Então, existe risco nesse tipo de aplicação? Sim, mas é um dos menores riscos, menor inclusive que a poupança, porque na poupança você empresta dinheiro para o banco. Mais fácil o banco quebrar do que o governo quebrar, tá? Lá no Tesouro Selic, como eu já falei, você tem alta segurança e você pode pedir o seu dinheiro. Investiu, deixou no Tesouro Selic, quero pedir daqui 10 dias. Você, se entrar até as 11 da manhã e fizer o pedido, o dinheiro cai na sua conta lá da corretora ou do banco por onde você investiu no Tesouro Selic no mesmo dia. Após as 11, cai no próximo dia útil. Então, ele tem alta segurança, liquidez diária, que é isso, essa rapidez com que você recebe dinheiro quando pede o resgate da aplicação, e ele paga muito mais do que a poupança. Hoje ele rende aproximadamente 12,7% ao ano. Claro que nós temos aqui imposto de renda, tá? Mas ainda com o imposto de renda ou com o IOF, que incide até 30 dias, esse título paga muito melhor do que a poupança. E agora, a palavrinha que as pessoas fazem a confusão do CDI, o CDB. Nesse nós investimos. Certificado de depósito bancário. Nós emprestando dinheiro, estamos emprestando dinheiro para o banco. As pessoas normalmente pegam dinheiro do banco, o CDB, elas emprestam, elas viram credoras do banco. É um investimento seguro? Sim, é difícil um banco quebrar aqui no país, né? Mas e se o banco quebrar? Se o banco quebrar, ao investir no título, né, no CDB, você tem a garantia do Fundo Garantidor de Créditos, o famoso FGC. Quando você investe, então, no CDB, até 250 mil que você tenha lá no seu CPF, na instituição bancária, se o banco quebrar, você recebe esse valor do Fundo Garantidor de Créditos. E se você tiver 4 aplicações, cada uma até 250 mil, em bancos diferentes, de conglomerados diferentes, que não sejam grupos, por exemplo, tem bancos que estão no mesmo grupo, aí não vale. Se eu tenho 2 bancos no mesmo grupo e empresto, tenho 250 aqui, 250 aqui, isso já não funciona para a regra de R$1 milhão. Então, eu tenho que ter 4 investimentos em bancos de grupos diferentes, até 250 mil, totalizando 1 milhão, eu tenho a garantia do Fundo Garantidor de Crédito sobre todas essas aplicações. As pessoas desconfiam muito do Fundo Garantidor de Créditos, falam, mas o que garante que tem dinheiro mesmo? Tem muito dinheiro, e é interesse de todos os bancos, inclusive dos bancões, que esse fundo tenha muito dinheiro para indenizar em caso de quebra de bancos. Porque quando você vai emprestar dinheiro lá para o Itaú, fazer um CDB, eles vão falar assim, nossa, é o investimento mais seguro que existe, porque temos a garantia do Fundo Garantidor de Créditos. Então, se o Fundo Garantidor de Créditos começa a não cobrir esses bancos menores que quebram,
ninguém vai querer fazer um CDB, nem para o Itaú. Então, esse Fundo Garantidor de Créditos é uma instituição, tá? Privada, não tem nada a ver com o governo, que ela é custeada pelos próprios bancos para ter aí um capital suficiente para indenizar os clientes, os investidores, se os bancos quebrarem. Então, é sim um mecanismo muito eficiente. Nós já tivemos vários casos, né? Acho que já estamos falando em vários casos no Brasil, onde o Fundo Garantidor de Créditos teve que agir e indenizar. Então, normalmente isso ocorre em 30 dias. Quando eu falo em CDBs, nós temos basicamente 3 tipos de CDBs para investirmos. Temos o pré-fixado, o pós-fixado e os híbridos. O pré-fixado é aquele onde você vai investir e já sabe exatamente o percentual de juros que vai receber durante esse investimento. Então, por exemplo, entrou na corretora, tem lá CDB 14% ao ano. Significa que no prazo do investimento é exatamente isso que você vai receber. Não interessa se a inflação vai subir, se a Selic vai subir, você vai receber 14% ao ano. É pré-fixado, você já sabe os juros, exatamente ali o percentual no momento do investimento. E os pós-fixados? Nesse tipo de investimento, você tem lá CDB 100% do CDI. Você sabe que os juros vão se comportar de uma certa forma, de acordo com a variação do CDI, que nós já vimos, que é certificado de depósito interbancário, e para nós é usado como uma taxa. Então, um investimento, um CDB 100% CDI, hoje ele paga 12,65%. Se a taxa Selic for para 13%, a partir daquele momento que a taxa Selic subir, ele vai pagar também algo muito próximo, em torno de 12,9%. Então, assim é dessa maneira que funciona o título pós-fixado, e ele tende a acompanhar bastante a variação ali da inflação e da taxa Selic, porque nós já aprendemos que quando a inflação sobe, o governo aumenta a taxa Selic, então isso acaba impactando no CDI também. E o título híbrido, nós temos 2 tipos, um percentual ali que é pré-fixado e o outro que é pós-fixado. Nós temos um exemplo, um CDB, você vai encontrar lá que paga IPCA mais 4. Ele é um título híbrido. O IPCA vai funcionar aqui como um pós-fixado. Nós sabemos que ele vai acompanhar a inflação durante o tempo do investimento. E o mais 4% ao ano vai permanecer exatamente mais 4% ao ano. É um percentual pré-fixado. Esses títulos híbridos, eles são uma proteção para o investidor contra a inflação. Se nós tivermos um problema muito grave, a inflação bater 15% ao ano, naquele ano nós vamos ter 15 mais 4. Então, esse mais 4 sempre vai ser um percentual além do IPCA. Então, por mais que a inflação esteja alta, você tem essa garantia de mais 4% acima da inflação. No caso do exemplo, se o IPCA chegasse, a inflação chegasse a 15% ao ano, lembra lá do pré-fixado? 14%, CDB 14% ao ano. A pessoa que deixou o dinheiro investido lá está perdendo naquele momento para a inflação. E se a inflação está 14%, 15% ao ano, como é que estaria o pós-fixado? Estaria muito próximo ali, porque o governo começa a subir a taxa Selic para abaixar a inflação. Isso também faz com que o CDI, suba. Então, basicamente, nós temos essas estruturas aqui de títulos dentro dos CDBs, e vocês também encontram essa estrutura dentro do Tesouro, né? Os títulos públicos. Sempre falo para as pessoas, é melhor investir por bancos ou corretoras? Nos bancos, nós temos a oferta dos próprios CDBs deles. O próprio banco fala, ó, você é correntista do Itaú, você tem aqui um CDB do Itaú. Ele não vai te oferecer um CDB da XP. Ele não vai te oferecer um CDB do Banco do Brasil. Ele vai oferecer os próprios produtos. Já nas corretoras, você encontra CDBs de vários bancos, tá? E, normalmente, a rentabilidade que você encontra nas corretoras é bem melhor do que você encontra no banco. Vou dar um exemplo de um aluno meu
ele queria investir 4 milhões de reais. E ele era correntista do Banco do Brasil. Ele participou de uma reunião com os assessores do Banco do Brasil, que estavam falando lá da Avenida Paulista, do lugar mais especializado em investimentos do Banco do Brasil. Falaram que ia fazer uma super oferta para ele, um investimento muito bom, porque ele era um cliente especial, porque o valor da renda dele era alto e tal. Ofereceram para ele um CDB que era de 90% do CDI. Só que esse aluno meu já tinha feito o curso, ele já tinha inteligência financeira, e ele sabia que nas corretoras ele encontrava o mesmo título, com a mesma liquidez, pagando ali em torno de 104, 100% do CDI. Então, só por esse conhecimento, no caso dele, ele conseguiu ganhar mais de 100 mil reais por ano, só porque ele tomou uma decisão inteligente com o dinheiro. É isso que as pessoas precisam compreender quando a gente fala sobre investimentos. Então, o CDB, quando você empresta dinheiro para o banco, quando você faz esse investimento, ele tem sim a incidência do imposto de renda. Mas quando você encontra um CDB 100% do CDI, ainda assim ele rende muito mais do que a poupança, mesmo com a incidência do imposto. Além disso, como eu já falei, você tem juros diários, você não precisa esperar ali 30 dias para receber juros. Você tem incidência dos juros sobre juros diariamente. E uma dica que eu sempre compartilho aí nas palestras é que quando você for investir em renda fixa, entrar lá na corretora, entre por volta de 10 horas, 10 e 20. O que acontece? Os bancos querem ofertar os seus investimentos, captar dinheiro. Então, eles colocam lá um CDB de 115% do CDI, e ele quer captar lá 20 milhões. Ele abriu o mercado às 10 horas da manhã, que é quando esses títulos podem ser negociados, a pessoa vai ver esse título ali. Só que a hora que ele captar aquele valor que ele quer, esse CDB já não está mais ali. Já alcançou o objetivo, já captou todo o patrimônio que precisava. Então, as melhores ofertas sempre estão disponíveis perto da abertura do mercado, que ocorre às 10 horas. Se você quer investir entre as 10 e 10, você vai encontrar títulos bem melhores do que se você entrasse lá por 3 horas da tarde, porque as melhores ofertas já foram ali esgotadas, tá? Isso é uma dica que traz, assim, muito dinheiro para o bolso de vocês e que vocês podem compartilhar com outras pessoas. Bom, aqui tem a parte prática de... Aqui nesse dia, deixa eu ver se eu consigo abrir o vídeo. Ele vai girar. Eu demonstro aqui rapidamente como selecionar, né, pela XP. Eu só queria mostrar para vocês a quantidade de títulos que estava disponível nesse dia. Você consegue ir lá e filtrar, por exemplo, eu coloquei CDB, coloquei no filtro que eu queria CDBs vinculados à inflação. E ele já buscou 131 títulos disponíveis naquele momento, ó, IPCA mais 7. Aí você pode trabalhar a questão da rentabilidade, da liquidez, o rating, ali o risco, o valor da aplicação mínima. Então, você consegue pesquisar e encontrar CDBs de vários bancos ali, ó, BMG, Voiter. Depois eu fui e selecionei os pós-fixados, que estavam atrelados ao CDI, com liquidez diária. Vamos ver aqui, ó. Naquele momento tinha 52 títulos ativos, tá? Disponíveis para investimento. São muitas opções, muitas possibilidades. Ali, ó, 106% do CDI com liquidez diária. Isso é para mostrar para vocês o poder da inteligência financeira. Como as pessoas conseguem fazer que o dinheiro faça mais dinheiro porque elas usaram o conhecimento. Aqui eu trouxe um comparativo de investimentos de 10 mil reais investido por um ano, tá? Aqui eu estou usando uma projeção futura com base nas taxas hoje, se elas fossem mantidas por um ano. Então, na poupança, se eu investisse 10 mil, daqui a um ano eu teria líquido esse valor. Num CDB, 100% do CDI, liquidez, perdão, você encontra com liquidez diária, igual a poupança.
teria esse valor, 10,12% de rentabilidade líquida ao ano. Um CDB com 104%, que você também encontra ali com liquidez diária, como eu mostrei para vocês. Nós estaremos falando de uma uma rentabilidade de 10,53%, já com desconto do imposto de renda. E um CDB IPCA mais 6,9%, considerando a inflação aí, se ela se mantivesse pelo período, nós teríamos essa rentabilidade líquida. E na previdência privada, que é um outro produto muito oferecido pelos bancos, normalmente os fundos de previdência privada no Brasil não alcançam nem 100% do CDI de rentabilidade. É isso mesmo. Para a maior parte dos fundos de previdência privada do Brasil, era melhor a pessoa investir sozinha do que ela investir através de um fundo. Isso é um dado muito preocupante também, porque a maioria dos brasileiros, nós já vimos, está com dinheiro na poupança e depois nós temos o pessoal com dinheiro na previdência. É por isso que é tão importante buscar conhecimento, inteligência financeira. Aí, eu trouxe mais um comparativo de investimentos que é com base na carteira que vou mostrar para vocês como que eu faço essa divisão de carteira de investimentos, tá? Aqui eu trouxe vários ativos, poupança, o CDB, a previdência privada, CDB IPCA mais 7,2, que eu mostrei para vocês que estava disponível ali na corretora. Se eu investir 100 mil reais hoje, se eu projetar esse investimento para os próximos 5 anos, para eu resgatar esse dinheiro daqui 5 anos, olhando para trás agora, tá? Como que se comportou a inflação no passado, o IPCA, como se comportou a taxa Selic nos últimos 5 anos, e esses outros ativos, como o BOVA11, que é aquele investimento mais conservador que você faz dentro da Bolsa de Valores. Esse BOVA11, para quem não conhece, quando você entra lá dentro da corretora, lá dentro do home broker, você consegue investir em BOVA11, que é como se você comprasse uma ação, mas ele não é uma ação. Ele é um fundo, onde você, teoricamente, tem várias ações dentro da carteira. Então, você compra uma cota desse fundo chamado BOVA11, é como se você comprasse um monte de ações, tá? Ele busca replicar ali o desempenho da próprio índice Bovespa, do Ibovespa. Então, é um investimento super conservador, que representa mais ou menos a média das ações. No BOVA11 você teria essa rentabilidade. Aí eu trouxe também aqui, para a gente comparar, o IVVB11. Você também consegue investir nesse ativo através das corretoras aqui no Brasil. Só que ao invés dele buscar performar, ter o mesmo desempenho das ações aqui no Brasil, como faz o BOVA11, não, ele se espelha no índice S&P 500, que mostra o desempenho das ações, das maiores ações lá nos Estados Unidos. Então, a performance dele nos últimos 5 anos, ele trouxe uma rentabilidade líquida, já com desconto de imposto, para quem investiu nele, de 127%. E o ouro? Como se comportou o ouro nesses últimos 5 anos? Se eu tivesse investido 100 mil reais, eu teria lá hoje 200.436 reais. Então, uma rentabilidade líquida de 100,43%. E às vezes a pessoa fala, é muito difícil investir em ouro. Não é. Hoje nós temos um ETF, como é o BOVA11, como é o IVVB11, nós temos um fundo que você compra que se chama Gold 11. Você consegue investir com menos de 10 reais em ouro pela nossa Bolsa de Valores, tá? E aqui o exemplo clássico do Bitcoin. Se você tivesse investido 5 anos atrás 100 mil reais, aqui ainda teve mais queda depois dessa planilha, tá? Mas não foi tão grande. Ainda com as quedas, você teria essa rentabilidade absurda. Mas, claro, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. O que as pessoas fazem? Elas olham esses números e ficam tentadas. E eu escuto, é por isso que eu só invisto em Bitcoin. É por isso que tem que investir em Bitcoin. Realmente, nos últimos
5 anos, o Bitcoin trouxe essa rentabilidade absurda, de mais de 1.596 de rentabilidade bruta, né? Sem desconto de imposto. Só que, para quem investiu no último ano, se a pessoa colocou o dinheiro lá, o Bitcoin caiu mais de 32%. Então, a pessoa que entrou para começar a investir em Bitcoin no último ano, teve uma rentabilidade negativa de 32%. E aquele que começou a investir nos últimos 6 meses tem uma rentabilidade negativa de menos 56%. Então, nós devemos aprender muito com os investimentos e não ir apenas atrás da rentabilidade. Nós devemos entender por que ter cada investimento na nossa carteira e como diversificar isso para se proteger dessas grandes quedas também. O que seria investir com inteligência financeira? Administrar isso, né? Ter inteligência financeira nos investimentos também. Como eu já falei, administrar de maneira inteligente o dinheiro, multiplicar o dinheiro de forma eficiente com proteção, formar a reserva de emergência. Vocês já ouviram falar sobre reserva de emergência? Tem alguém aí? Sim. Já ouviu Sim. falar sobre isso? Então, vocês já estão craques, hein? Muitas pessoas nunca ouviram falar sobre isso. Vamos imaginar que uma pessoa tem um custo de vida de 5 mil reais. Ela trabalha, tem um salário lá de 5 mil e ela gasta tudo. E se essa pessoa perder o emprego? Se ela não tiver direito, né, ao seguro-desemprego? Como é que vai ficar a vida dela? O que ela vai fazer sem dinheiro para pagar o custo de vida dela? Se ela não tem uma reserva, ela vai correr no banco, ela vai se endividar, ela vai pagar caro por isso. Então, essa reserva de emergência é um dinheiro que as pessoas têm que ter investido como segurança, para um dinheiro suficiente para pagar o custo de vida delas de 6 a 12 vezes. Então, se ela gasta 5 mil, ela tem que ter essa reserva de 30 a 60 mil. Então, se ela tem um acidente, não tem seguro, ou se ela tem um caso de doença na família, o plano de saúde não cobre, o que ela vai fazer? Ela vai pegar esse dinheiro da reserva de emergência. Então, a pessoa que não sabe por onde começar a investir, não tem nada guardado, começar sempre por essa reserva. Deixar esse dinheiro num lugar seguro e com alta liquidez. O que é liquidez? Eu pedir o dinheiro de volta e ele está disponível para mim rapidamente. Como eu já falei para vocês, que no Tesouro Selic você encontra essa opção. Você pode deixar esse dinheiro também investido lá num CDB com liquidez diária, pagando 100% do CDI. A reserva de emergência, ela é o primeiro passo do investidor. Não adianta você querer fazer uma estrutura, fazer estratégias muito boas de investimento se você não tem a base. Imagina aquelas pessoas que vão lá e investem em criptomoedas, em ações e não têm reserva. A hora que vem uma crise, uma correção do mercado, elas perdem tudo, ou pelo menos perdem uma grande parte do seu dinheiro e vão tomar prejuízo, porque precisam de dinheiro naquele momento. A reserva é a proteção. Depois que você tem essa reserva, você consegue fazer uns investimentos bem melhores, estruturar seu plano de investimento, diversificar, tá? Que inclusive aqui é um dos sinais da inteligência financeira, diversificação. As pessoas também no Brasil acham que tem que só investir em imóveis, né? Ah, imóvel é seguro, quem investe em terra não erra. Temos que ter cuidado com isso. Porque lá nos Estados Unidos, em 2008, nós tivemos uma grande crise, onde as pessoas que tinham bilhões em imóveis foram à ruína financeira, se elas só tinham dinheiro em imóveis. Então, o mercado imobiliário aqui no Brasil, normalmente ele vai muito bem e acompanha a inflação. Mas, se a pessoa só tem dinheiro em imóveis, se ela tem uma situação de emergência e ela precisa vender esse imóvel, normalmente ela vai vender abaixo do valor de mercado. Imóveis não são bens que têm muita liquidez. Quem que nós não conhecemos? Todo mundo conhece alguém que já ficou lá com um imóvel sem vender por 1, 2, 3, 4, 5 anos. Então, nós devemos diversificar os investimentos. Mesmo aqueles que só investem em imóveis, devem buscar com a inteligência financeira
outros investimentos, para saber também não deixar todos os ovos numa cesta só. Porque se uma crise vem no setor imobiliário, tá tudo bem, não preciso vender agora, eu tenho minha reserva de emergência, eu tenho meus outros investimentos indo muito bem. Então, isso é extremamente importante, diversificar. Além disso, aumentar esse patrimônio mês a mês, ainda que você comece com pouco, para ir aumentando ali os seus valores dentro dos investimentos, os juros sobre juros, criar essa renda passiva. E ter um dinheiro com liquidez também, não só para reserva de emergência, mas também para reserva de oportunidades. Quantas vezes vocês não viram oportunidades, pessoas vendendo até imóveis, um valor bem abaixo do mercado, e você pensou assim, poxa, eu queria ter dinheiro para aproveitar essa oportunidade. No mercado financeiro, isso também é muito forte. As oportunidades estão aí praticamente todos os dias. Na época da grande queda que nós tivemos na Bolsa de Valores aqui no Brasil e no mundo inteiro, as ações de excelentes empresas foram fortemente impactadas por conta do medo, do pânico, as pessoas vendendo as ações naquele momento, aquele desespero. Então, ações que antes valiam R$60 sendo negociadas ali a 30, R$25. Quem tinha dinheiro nesse momento, essa reserva, comprou várias ações nessa situação e depois o mercado foi se regulando, essas ações foram subindo. Eu mesmo tive a oportunidade de colocar essa estratégia em prática e foi uma das fases que eu mais consegui lucrar dentro do mercado financeiro, que é comprar na crise quando todo mundo quer vender e depois segurar isso até ter a valorização que a gente quer, que a gente deseja para poder vender. O que as pessoas sem inteligência financeira fazem? Elas compram na hora que o ativo está super valorizado e quando ele começa a cair, elas vendem. Elas invertem totalmente a sistemática dos investimentos. Quando você quer comprar um carro e esse carro custa 80 mil e você, de repente, fica sabendo que está tendo um desconto na concessionária, o carro está sendo vendido a 65 mil, você não vai correr lá e comprar esse carro? Por que com as ações e com os investimentos no mercado financeiro as pessoas se comportam de forma contrária? Elas querem investir na bolsa quando as ações estão lá altíssimas e a hora que elas deveriam estar comprando nas crises, quando as ações estão baixas, elas estão vendendo, experimentando prejuízo. Então, por isso que é tão importante ter inteligência financeira. Ter uma reserva de caixa também para aproveitar as oportunidades. E, além disso, ter investimentos que rendem muito nas crises. Não basta só você investir ali na renda fixa, ou você também investir lá nas ações, diversificar os seus investimentos. Hoje nós temos condições de fazer investimentos muito inteligentes com pouco dinheiro. Existem investimentos que sempre se valorizam nas crises, desde que o mundo é mundo. Um deles é o dólar, outro é o ouro, tá? Então, várias crises se repetiram e esses ativos se valorizam em momentos de tensão. Quando nós temos crises como essa que eu citei do coronavírus, o mundo fica em pânico, as pessoas tiram dinheiro ali das bolsas e correm lá para os Estados Unidos, para os investimentos lá do tesouro deles. Então, isso tende a valorizar o dólar, é o que sempre acontece, repetidamente, e também elas tendem a migrar para o ouro, que é um ativo que se provou no tempo. Então, nós também temos condições, ainda que eu tenha R$300 para investir todos os meses, de fazer uma diversificação inteligente, colocar não só em ação ou em fundos imobiliários, mas também investir um pouquinho em dólar, investir um pouquinho em ouro e fazer isso de uma maneira contínua. Porque no longo prazo, todos esses ativos vão se valorizar, mas nos momentos de crise, eu consigo ter uma valorização muito grande desses investimentos. E alcançar a liberdade financeira, que é o nível máximo de inteligência financeira. Realmente você ter liberdade de tempo, liberdade geográfica, para você não ter o dinheiro mais como um problema, para você não precisar trabalhar para correr atrás do dinheiro,
para você não viver mais aquela vida de corrida de ratos, tá? Aqui eu trouxe um exemplo, né? Falando como o coronavírus levou a cotação do ouro às alturas. Nós tivemos aqui uma valorização imensa. Agora também com a guerra, né? Nós tivemos nova valorização do ouro e desde que o mundo é mundo. E essa reportagem me chamou muita atenção. Ela é de 2019. Mau sinal para o mundo. Por que razão a Rússia compra tanto ouro? Então, lá em 2019, o governo da Rússia já estava comprando muito ouro, porque eles sabiam que na hora que a guerra estourasse, o ouro ia se valorizar e eles, consequentemente, iam proteger o patrimônio, tá? Então, como eu já mencionei, nós temos várias formas de investir em ouro, que a gente pode considerar que é um investimento antifrágil. Um investimento que não apenas resiste às crises, mas se multiplica com as crises. Nós podemos investir em ouro através de um fundo de investimento, aqui está em outro, mas é em ouro. Um ETF que eu já comentei, que é recente, que foi lançado na nossa Bolsa de Valores, que é o Gold 11, que estava sendo negociado na época que eu fiz aqui essa apresentação em R$ 9,90. Nós podemos investir em contratos de ouro pelas corretoras, em ações de empresas mineradoras. Você pode fazer isso com pouco ou com muito dinheiro. E por tudo isso que eu expliquei para vocês, eu criei realmente essa mentoria Previdência do Futuro, que é fruto aí da minha vivência no mercado financeiro por 10 anos, de todos os cursos que eu já fiz, separando ali, né, o joio do trigo, aquilo que realmente traz a diferença nos investimentos, não só na parte de lucros, mas também de proteção. E eu criei esse método, que é você ter uma carteira antifrágil de investimentos. Então, na minha mentoria, o objetivo final é que o aluno tenha essa inteligência de ter a sua reserva de emergência e, após ela, formar essa carteira antifrágil. Nós temos dentro dessa carteira de investimento, investimentos que têm altíssimo retorno, mas também altíssimo risco. Então, ali dentro, no máximo 10%, aqui estariam investimentos em small caps dentro da bolsa, investimento em criptomoedas, mas 50%, 30%, 40%? Não, no máximo 10% do valor investido. Isso pode me trazer uma rentabilidade muito alta, como nós já vimos ali. O Bitcoin, nos últimos 5 anos, teve uma rentabilidade muito alta. Em alguns períodos, uma rentabilidade ruim. Mas eu tenho uma chance de ter um retorno muito alto para um percentual de queda limitado. Limitado a quanto? 10% da minha carteira. Essa é uma maneira inteligente de investir. Investir pouco, mas investir. Temos também 10% em ativos antifrágeis, que eu já falei para vocês, o ouro, o dólar, vai ser a parte da minha carteira que vai sempre resistir às crises. Crises nacionais, como a inflação, eleições e as crises internacionais, como pandemia, inflação global. Além disso, dentro dessa carteira, nós temos aqui ações, uma exposição inteligente, tanto em ações brasileiras quanto em exposição ao mercado americano. Temos também aqui fundos imobiliários, geradores de renda passiva, que vão pagar juros todos os meses, juros na forma de dividendos, né? Essa rentabilidade para os seus cotistas. Temos títulos IPCA, que estão ali sempre à frente da inflação, aquele CDB, que você tem lá, IPCA mais 4, e temos a reserva de caixa, que é um valor que você tem ali investido com liquidez para aproveitar as oportunidades do mercado. Então, essa é a carteira que eu ensino os meus alunos a construírem, a ter como norte um verdadeiro mapa para a vida deles, com toda essa diversificação inteligente. Às vezes, o aluno não aceita se expor em 10% a esses investimentos de altíssimo retorno. Ele se sente confortável em ter 5%. E aqui nós aplicamos, diluímos esses outros 5% em relação ao perfil do aluno.
E, da mesma forma, em relação às ações, aos títulos IPCA, aqui é realmente um norte. Mas na minha mentoria, as pessoas conseguem ter um plano de investimentos voltado ali para o perfil delas, para os objetivos financeiros delas. E é sempre bom respeitar isso. Cada um tem o seu perfil, o objetivo com o seu dinheiro, com o seu longo prazo, tá? Então, eu quis trazer para vocês hoje um pouquinho sobre isso, sobre o poder da inteligência financeira. Eu mencionei para vocês a rentabilidade de vários ativos nos últimos 5 anos. Essa carteira, nos últimos 5 anos, teve uma rentabilidade de 515%. É uma rentabilidade muito alta. Se nós considerarmos lá o valor que a pessoa conseguiria numa renda fixa, ou mesmo só se expondo na Bolsa de Valores. Isso aqui ainda é uma rentabilidade que nós conseguimos numa carteira ainda mais conservadora, tá? Aqui ainda fazendo essa diversificação, reaplicando os dividendos dos fundos imobiliários, das ações, nos momentos de alta lá dos investimentos antifrágeis, vendendo um pouco, comprando aqueles que caíram, quando a gente faz um movimento inteligente dessa carteira, a rentabilidade ainda foi maior do que isso. Tudo isso graças ao conhecimento. Tudo isso graças à pessoa se dedicar em aprender e fazer o dinheiro trabalhar muito bem para ela. Porque o brasileiro, ele quer ganhar dinheiro, mas depois ele perde dinheiro fazendo péssimos investimentos. E é por isso que eu quero, com essa palestra, incentivar vocês, que eu já vi que vocês já tiveram a aula aí com a professora Francilene, que vocês continuem buscando conhecimento e que vocês levem essa mensagem para mais e mais pessoas, porque a gente consegue se transformar vidas através de melhores decisões com o dinheiro. Se vocês tiverem também curiosidade para conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, sobre a minha mentoria, eu tenho cursos online, tenho mentoria individualizada, podem mandar mensagem lá no Instagram da Investe Direito, tá? Não tem mudo. Então, também tirar dúvidas sobre o que vocês viram aqui, me coloco à disposição de vocês, tá bom?